Start Carreiras apresenta Lab de Talentos, um podcast da Start, onde as novas gerações e o mercado de trabalho se encontram. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Lab de Talentos. Hoje, vocês podem ver, a gente está num cenário muito especial. A convite do nosso cliente, do iFood, a gente veio gravar nosso podcast aqui. E hoje eu não podia estar em melhor companhia do que eu estou com Rafa Bosa. Obrigada por nos receber aqui, obrigada por conversar com a gente um pouquinho. A ideia do podcast, de novo, é a gente conversar um pouco sobre jovens talentos, a gente focar em empresas que estão fazendo o impossível acontecer quando a gente pensa em jovens talentos, e o iFood não podia ser diferente. Então, obrigada por estar aqui. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Boa. Vamos lá? Obrigado por vir. Prazer receber você aqui no nosso estúdio de podcast. A gente tem muito orgulho aqui desse estúdio. Pra gente é bastante importante pelo nosso modelo e tudo mais. Então, super, super legal ter você aqui hoje. Animado para esse bate-papo, pra gente trocar, falar um pouco. Me apresentando, para mim o programa falar sobre jovens talentos é muito importante. Eu comecei como estagiário lá em 2008. Então, não conta data quando vai bastante tempo. Mas para mim o programa de estágio, na época quando eu fiz, não era um programa, né? Você é estagiário, é estagiária. Mas me ensinou muito, assim, aprendi. Acho que ter um ambiente de humildade, de você não saber, de você ter que perguntar, pedir ajuda, que eu tento carregar até hoje, assim. Tenho muito orgulho de ter sido estagiário lá da Ferrovia, lá na LL, em 2008. Mas eu sou pai do Luke e da Lara. Sou apaixonado hoje em dia por RH, pela área de pessoas. Por que eu falo hoje em dia? Porque no começo não era tanto. Falar assim, essa área aí não faz muito sentido. Mas hoje vejo muito valor. Passei 7 anos na área comercial dessa ferrovia, que eu comecei lá como estagiário. Depois fiz uma grande mudança de carreira, de vida. Morava em Curitiba, trabalhava na área comercial, trabalhava numa ferrovia que é um serviço. E aí fui para Goiânia para trabalhar com RH, tocar o RH de uma fábrica. Naquela época eu tinha 25 anos, passei um monte de perrengue, tive incêndio na fábrica, greve. Mas foram muita história para contar. Foram 5 anos nessa empresa, que é a Kraft Heinz. Eu toquei 3 anos no Brasil, RH, e depois 2 anos no Oriente Médio e África. Já ouvi essas histórias, tem várias histórias boas. E aí voltei ao Brasil para trabalhar no Nubank, muito com a cabeça de me conectar com tecnologia. Fiquei lá 1 ano e agora estou completando 4 anos de iFood. Aqui no iFood passei por diversas áreas dentro da estrutura aqui do time de pessoas. Também fiz um papel diferente que a gente tem aqui, que é de Chief of Staff, junto com o Fabrício, que era nosso CEO. Foi lá que a gente se conheceu. Foi lá que a gente se conheceu, verdade, que você estava fazendo esse papel também. Muito legal o papel, por sinal, dá para aprender muita coisa. E aí, os últimos 9 meses, estou liderando a área de pessoas aqui. Um time muito legal, com quase 200 pessoas. Uma empresa super bacana, que a gente vai falar mais aqui. Mas, no final, eu me sinto representando também essas 200 pessoas aqui do time de People. E também boa parte da liderança do iFood também. E representando os jovens talentos também, né? Também, porque o ex-estagiário. O ex-estagiário aqui. E é muito diferente, assim, quando a gente conversa com alguém que foi, né, estagiário, estagiária, e de quem não foi. Porque tem uma conexão muito diferente. Você fala, né, e aí tem várias experiências. Tem um que são marcados, um job totalmente ruim, outros não, sempre foi muito desafiado. Então, a gente tem aí esse histórico. E aí, esse podcast é para inspirar tanto os RHs quanto os jovens talentos. O que aconteceu? Nas nossas conversas com muitas empresas e com o mercado, e todo mundo falava, eu tenho interesse em saber como que funciona o programa de jovens talentos do iFood, do Nubank, e assim foi falando de vários, e a gente foi convidando os RHs para virem contar um pouco. Então, é muito na ideia de também inspirar os RHs, mas os jovens talentos também têm curiosidade. Boa, que legal. Então, a gente quer atingir esses dois públicos. E quando você me convidou, você não trabalhava com o iFood ainda. Não, ó que legal. Processo, você tá vendo? Aí, ó, coisa boa. Coisa boa. Legal. Parceiríssimos Parceiro. Agora. Muito bom. Então, vamos lá. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta. O iFood, assim, revolucionou a forma como os brasileiros consomem alimentos e serviços, né? Mas, além das entregas, o que realmente define o iFood como negócio hoje? E como é que você vê o iFood no futuro? Eu fiquei impressionada aqui, a gente andando por aqui. Gente, quem não veio, por favor, assim, arrume um jeito de vir, porque é maravilhoso, é apaixonante.
E o que é o iFood do futuro? O que é o iFood de hoje? Boa. Ó, primeiro a gente tem um orgulho danado aqui desse nosso escritório, a gente fala que é um campus, então super legal ter visitado aqui contigo. E falar do negócio do iFood é legal porque a gente fui te falando, você falou assim, sério, sério? Porque hoje o iFood ele tá muito além, né, já do delivery. A gente começa lá a nossa história, primeiro lá com a Disc Cook, aí depois tudo vai evoluindo, aí começa a fazer o marketplace, depois começa a fazer a entrega, que a gente chama a entrega própria aqui, né, com o iFood. E esse negócio começa a expandir, expandir, expandir. E hoje o que a gente é, assim? A gente tem um negócio muito forte que é o food delivery, que hoje a gente concentra em marketplace. Uhum. Esse negócio tem a entrega com restaurante, tem farma, tem pet, tem mercado, tem shop para o restaurante. A gente tem um segundo negócio que é iFood pago, que a gente fala de crédito para os nossos restaurantes. A gente fala de iFood benefícios, que é o famoso vale alimentação, vale refeição. E a gente também fala de toda a parte de pagamentos, toda a infraestrutura de pagamentos. E aí, dentro disso, as pessoas falam, o grande concorrente do iFood, quem que é? Hoje a gente tem um negócio de WhatsApp, que ele é relevante. Então, hoje a gente tem o Anota Aí aqui dentro do iFood, que ele é um tomador de pedidos via WhatsApp, que é importante também para a gente. E aí, acho que o mais legal é uma empresa que cada vez mais vai ficando mais complexa. A gente começa a entender os impactos de AI, a gente começa a entender como que a gente consegue evoluir, criar um ecossistema aqui. E aí, quando a gente olha para o futuro, a gente vê um iFood cada vez mais complexo, a gente vê um iFood que a gente fala multi-BUs, com diferentes negócios, diferentes níveis de maturidade, que é super importante. E aí teve algo que é importante na nossa história e que vai ser muito importante também para o futuro. Há 9 ou 10 meses atrás, o Fabrício, que era o nosso CEO, se torna o CEO da Prosus, que é o investidor do iFood. O Fabrício era o fundador da Movile, que foi uma das empresas que investiu no iFood lá atrás. E hoje a grande cabeça, o nosso grande desafio é construir esse grande ecossistema. Então tem provocações aí, tem bastante coisa para acontecer. E precisamos de gente boa para isso. E a gente ajuda. É isso aí, aí. A Start ajuda, olha lá. Fazendo o seu jabá, tá certo. Uma coisa, né, que a gente pensa aí, que assim, a cultura de vocês é muito forte, né, Boz? Assim, todo mundo que você fala, a gente conversando com o pessoal de EB, de Talent, assim, sempre fala que a cultura é uma coisa muito forte e o propósito de vocês também. E sempre foram pautados ali pela inovação, pelo impacto social, inclusive, né, tem a formatura ali, depois até se você puder contar, eu acho fantástico. Confesso que o dia que eu vi a foto eu me emocionei. Como que vocês enxergam e valorizam o papel das pessoas no sucesso do negócio? Boa. Porque todas as conversas que eu tive com você e com as outras pessoas, assim, eu consigo sentir, eu RH, né, muito tempo, eu consigo sentir que as pessoas estão pautadas aqui, né? Como é que vocês fazem? Porque é uma coisa que a gente consegue perceber, mas como é que vocês fazem isso? Pô, primeiro eu fico super feliz que é algo que é, né, fácil de perceber, de sentir. E pra gente volta um ponto que ele é fundamental e a gente sempre fala, reforça, e é o que a gente vive, assim, cultura. Cultura pra gente é um ativo, é inegociável, é o que a gente busca e trabalha em todos os dias. São coisas que a gente tem escrito aqui nas paredes, mas não é só na parede, ela é vivida. E é uma cultura de pessoas empreendedoras. Pessoas empreendedoras sonham grande, elas testam, erram, aprendem, corrigem a rota. Elas são alimentadas por, né, grandes propósitos, grandes motivações. Elas têm uma necessidade de priorizar. Né? O empreendedor não tem ali dinheiro sobrando, então você tem que priorizar, você tem que tomar as melhores decisões, tem essa escassez. E tudo isso é entregue através das pessoas. Assim, a gente vive isso muito forte. É um tema dentro da área de people, cultura, porque eu acho que a gente tem que ajudar com os mecanismos. Mas isso é vivido, é a liderança colocando isso em prática no dia a dia. São os food lovers aqui. E aí a gente tenta usar muito também símbolos e esses mecanismos para ir trabalhando e vivenciando isso. E não é fácil, não é porque é uma cultura, você fala assim, cara, pessoas, pô, é isso, mas a gente olha para resultado, a gente busca constantemente a inovação, porque o meu negócio exige isso. O meu negócio é um negócio que ele tem que estar inovando, tem que estar, ele se transforma muito rápido. Né? A gente acredita muito em jogar junto, que a gente chama aqui de all together. E aí entra o empreendedorismo, e o empreendedorismo ele é marcante para a gente, porque no empreendedorismo você está lá vivendo todos os dias com uma intensidade, com uma paixão, com uma garra,
com o que a gente fala aqui do growth mindset, né? Toda hora tá pensando, é o ainda, né? Tá evoluindo. E vários momentos você vai ter vários reveses. E aí o empreendedor tá lá. Assim, cara, não deu certo, vamos tentar, vamos mudar, vamos ajustar. Tem um pouquinho até, às vezes, de uma teimosia, né? Uma obstinação, assim, importante. Então, pessoas pra gente é tudo e cultura é o que fomenta todo esse ambiente e a gente olha pra cultura muito em todos os nossos processos. Quando eu olho esse escritório aqui, ele tem que representar a nossa cultura. Quando eu olho um processo seletivo, ele tem que falar da minha cultura. Eu falei pra você transmite iFood, né? Você fala com você iFood na veia. Muito bom. Que bom, fico feliz. E aí, só pensando um pouco em números, né? Nem sei nem se você tem de cabeça isso. Quantos são hoje iFood Lovers? Tem de cabeça, sim. Hoje a gente está em praticamente 6.500 pessoas. Boa parte dessas pessoas, quase 2.300 ou 500, estão em tecnologia, ciência de dados, AI, produto. Então, tem uma estrutura importante aqui para a gente. Uma outra boa parte está em time comercial, time de logística. A gente não é um negócio que está aqui no escritório. Tem um time espalhado pelo Brasil, encontrando restaurante, encontrando mercado, encontrando farmácia, vivendo esse dia a dia, presente com entregadores. Então, hoje são 6.500 pessoas, crescendo, estamos num movimento de crescimento bacana, de trazer gente boa, com essa cabeça de empreendedor, empreendedora, em diferentes níveis da empresa. Então, é um pouco desse cenário aí do iFood. Muito bom, muito bom. E aí aqui, né, a gente estava falando, né, tem uma cultura muito forte, muito jovem. E como que vocês equilibram essa cultura dinâmica com a necessidade de formar os talentos e estruturar os processos mais robustos? Porque para você conseguir, né, deixar as coisas em pé com esse número de pessoas, como é que vocês fazem esse desafio? Boa. Porque tudo muda também o tempo todo, né? É isso. Pô, tem vários pontos aqui, tentar destacar alguns deles. Acho que primeiro volta para a cultura. A gente fala muito sobre ambidestria. Ambidestria é você conseguir enxergar lá teu longo prazo, para onde você precisa ir, alinhado com o seu negócio, mas também entregar o curto. Não existe esse longo prazo, super se você não está entregando o curto. Então, a gente trabalha muito nesse lugar. O que a gente precisa fazer para ir estruturando ações até mais estruturantes mesmo, que vão levar mais tempo, mas sem perder de vista o meu quick win aqui, o que eu preciso fazer acontecer para dar tração, para dar velocidade, para gerar mudança. Isso, para mim, fundamenta muito da tua pergunta, assim, conseguir navegar esse ambiente ambidestro. Acho que esse é um primeiro lugar. O segundo, a gente tem tido um olhar muito pensando em longo prazo, né? Então, quando eu olho para desenvolvimento, eu acredito muito que é importante você nivelar conhecimento, mas grandes transformações, elas não são transformações que você vai pegar esse podcast aqui e a pessoa fala, nossa, agora transformei um comportamento. Ele é muito mais um longo prazo. Então, a gente tenta estruturar hoje em dia os nossos programas para boa parte deles entregar um bom nivelamento. O que eu espero da liderança? Quais são os comportamentos? Coisas que as pessoas chegam, elas precisam entender, né? E aí, depois, no tempo, através de feedback, avaliação de desempenho, discussões de quais são os gaps, quais são as oportunidades que as pessoas têm, construção de planos de desenvolvimento, pontos que vão levar as pessoas para mudanças comportamentais importantes, assim. E aí acho que aqui entra muito o papel da área de people, assim. A gente enxerga hoje muito a área como essa grande formadora de bons mecanismos, que não foge da responsabilidade, não é aquela área que fala, eu entrego aqui, liderança, se vira. Isso não funciona aqui. Em alguns momentos a gente já tentou, e não é isso que o iFood é. O iFood é viver, é intenso, é estar conectado. Não existe, não posso ser aquele RH consultor, dando pitaco, temos que estar próximo. Mas quais são esses mecanismos que ajudam a gente a escalar? Então, acho que essa é uma parte. E eu tento trazer muita tecnologia para isso, né? Então, hoje eu tenho dentro do meu processo de avaliação de desempenho algo que a gente chama aqui de ONA, que é entender quais são as principais conexões que a pessoa teve ao longo dos últimos 12 meses, através de dados. Através de uso de Slack, através de Google Calendar, através de Gmail aqui, que a gente até usa pouco, mas a gente considera. E aí eu falo assim, ó, a Rô, essas 5 pessoas foram as que mais falaram com a Rô.
pô, vamos colocar essas pessoas para avaliarem ela, além da liderança, além dos liderados e além de algumas pessoas que são pares? Vamos. Então, eu trago a tecnologia para me ajudar, trago e gero algoritmos para isso. E aí, com isso, eu consigo ir fundamentando melhor. É um processo ótimo? Pelo contrário. Hoje, você perguntar para qualquer pessoa aqui no iFood, falar, qual que é o grande desafio do Bosa? Tenho vários, mas com certeza vai aparecer nos top 5 melhorar a avaliação de desempenho. E aí, quando eu vou para fora, as pessoas falam, nossa, é ótimo. Eu falo, cara, pra gente não tá ótimo mais, a gente tem que dar alguns passos ainda. Então, conectando aqui só essa ambidestria com um apetite constante aqui de evolução, de melhoria, que é um pouco também do growth mindset, são coisas que vão fundamentando a gente aqui, Rô. Muito bom. E aí, assim, né? Agora RHs, fiquem atentos que vem uma dica muito boa. Na verdade, assim, né? Muitas empresas, Boss, ainda não estruturaram um programa de jovens talentos como deveriam. Como, assim, eu trabalhando muito tempo com jovens talentos, penso que é, e conversando com cada vez mais gente, vejo que realmente é o que a gente vê, que a gente está planejando, né? Acabam contratando os talentos muito mais de uma forma reativa, né? Ah, vamos cumprir essa estratégia aqui, esse ponto aqui específico. E no caso do iFood, né? O que fez vocês perceberem que precisavam investir e criar o iFood? Boa. Primeiro que a gente acredita muito nessa entrada, né? Nesse momento onde a pessoa está concluindo a universidade, tem várias ideias, está com um brilho no olho, com a vontade, quer conhecer, quer aprender, tem humildade. Isso, independente de programa, é algo que a gente acredita. Aí entra um segundo aspecto, quando eu olho o meu longo prazo, e aí vai naquele ponto da ambidestria. Para o longo prazo do iFood é fundamental eu começar a trazer pessoas, elas conhecerem, elas aprenderem, elas vivenciarem aqui a nossa cultura, para daqui a 5 anos, daqui 10 anos, essas pessoas serem as futuras lideranças aqui do nosso negócio. Aqui entra um desafio para a RH. Na maioria das vezes do que eu vivi até aqui, essa não é a prioridade do negócio. O negócio fala assim, cara, eu preciso dessas vagas fechadas, eu preciso de alguém para amanhã. E aí entra o ponto que para mim ele é muito importante. Estruturar o programa, você consegue ter muitos ganhos. Porque você consegue estruturar um bom onboarding, você consegue estruturar melhor o teu programa de desenvolvimento desse grupo, você consegue criar um senso de comunidade. Pô, eu espero que daqui a 5 anos, a turma que entrou no passado, no primeiro iFuture, pô, eu sou da primeira turma. Tem um selo. Ó, que legal, tal pessoa é da primeira turma, primeira gerente aqui do iFood da primeira turma do iFuture. Então, isso eu acho que é importante, né? Essa estruturação do programa. E aí, por fim, é uma necessidade. Uhum. Por muito tempo, a gente trabalhou com um programa da Móvel, né? Que era o Mobile Dream. Sim. E aí, a gente termina o programa da Móvel, fica um tempo fazendo essas contratações mais spot. Fala assim, não é o que a gente quer para o nosso longo prazo. Então, a gente estrutura o programa. Esse é o segundo ano que a gente tem o iFuture. Nesse ano a gente contratou 94 pessoas, a gente teve um altíssimo número de pessoas inscritas, foram mais de 42 mil pessoas inscritas. E seguimos olhando com apetite constante. Quando eu olho já para a turma do ano passado, essa já vem com evoluções, com certeza já tem um aprendizado, e não é um aprendizado que a gente fala assim, o que a gente aqui como RH acha? É falando com a liderança, é falando com o pessoal do iFuture, circulando e olhando o que outras empresas estão fazendo para entender também tudo isso que está acontecendo. E é uma baita alavanca para o nosso longo prazo. E aí, acho que até uma pergunta um pouco mais técnica, né? Que tem uma dúvida, assim, sempre em RH. Mas como é que eu estruturo isso? Como que eu penso em quantos talentos eu vou trazer agora para um programa como iFuture, pensando que daqui 2 anos essas pessoas podem ser efetivadas? Como é que vocês fizeram esse exercício? Boa. Pensa que tem um lado positivo do meu cenário que eu acho que ele não vai aplicar para todas as empresas. Hoje eu estou num movimento muito forte de crescimento. Então, acho que as barreiras desse crescimento elas vão estar muito mais em ter as pessoas e menos uma discussão de ter a vaga. E eu já passei por cenários que era uma restrição de vaga, mas essa trava, nesse momento, eu não tenho. Aí entra muito as necessidades de negócio. Então, a gente circula com as lideranças, falando, vou fazer uma turma. Qual seria o projeto que você colocaria um estagiário, uma estagiária aqui para trabalhar? Eu tenho liderança preparada para receber esses estagiários aqui ou não? Isso para mim é um fator muito importante.
Colocar um monte de gente determinante, eu boa acho. sem uma liderança forte faz muito pouco sentido. Então, acho que esse é um terceiro aspecto, né? O primeiro, não ter uma restrição de vaga. Um segundo é um pouco do projeto. Um terceiro é um papel da liderança. E aí entra um quarto, que aí a gente olha de uma maneira até menos estruturada, por enquanto, que é muito essa formação do meu pipeline no longo prazo. Por quê menos estruturado? Porque hoje eu tenho certeza que eu tenho uma necessidade. Então, nem preciso fazer muita conta, né? Fala assim, cara, eu vou precisar. 3 certeza. conversas você já mata. É isso. Mas daqui a pouco talvez eu precise, e aí eu preciso começar a entender melhor isso. Nesse momento eu não preciso. Aí, superado essa parte, eu falo assim, o que eu vou entregar nesse programa? Como que eu vou tornar esse programa algo que desenvolve as pessoas, que eu gero atratividade? E aqui entram vários desafios. Hoje eu tenho um desafio grande das pessoas entenderem o que é o iFood. O iFood não é só aquilo, tá em outro lugar. As pessoas entenderem o que elas vão encontrar aqui. Elas olharam e falaram, nossa, aqui é um baita programa que eu posso me desenvolver, que eu posso crescer, que eu tenho um longo prazo, que eu vou aprender. E aí entra uma parte que para mim ela é muito boa. A nossa cultura suporta muito isso. Sim. Tem a cultura aberta, um ambiente dinâmico, que eu busco inovação, que a gente gosta das opiniões diferentes, a gente gosta do conflito produtivo, que eu posso exigir das lideranças que elas cuidem dessas pessoas, porque é algo que eu espero dentro da minha cultura. Então eu tenho um ambiente que ele é favorável. E aí, por fim, acho que entra também muito o entendimento da adição de valor para o negócio disso tudo. Lembra do longo prazo e o curto prazo. Colocar uma turma que eu só estou preparando para o longo prazo, mas elas não estão adicionando valor no dia a dia, não vai funcionar. Aí entra um desafio. Nesse momento, eu vejo muita gente buscando essa oportunidade e não colocando o devido valor e a devida energia. Necessário, né? Pessoal entrando em call. Esses dias dei puxão de orelha na galera aqui. Entrei num call com a turma do ano passado, tinha umas 60 pessoas, e umas 40 estavam com a câmera desligada. Falei, galera, pra ter papo aqui, câmera aberta. Se alguém tiver com algum problema, alguma coisa específica, tá tudo bem. Ó, call com a câmera aberta. Aí eu abri pra perguntas, veio uma. Aí eu parei e falei, ó, pessoal, desculpa, vocês não estão aproveitando o tempo de vocês. Meu tempo tá tudo bem. Pra mim tá super legal tá aqui. Eu posso ficar uma hora falando. Mas, cara, invistam, vivam 100% desse tempo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu posso estruturar a melhor coisa do mundo. Se as pessoas que entrarem aqui não tiverem com a devida energia, e você falou que tem vários jovens talentos que vão assistir, cara, coloca energia, coloca garra, coloca a cabeça pra continuar aprendendo, vive aquela oportunidade ao máximo. Porque daí com isso, tem um bom programa, tenho gente muito boa, aí eu vou gerar valor pro negócio. E aí o negócio vai falar assim, ano que vem, pô, eu preciso ter uma vaga. Eu ainda não tô nesse estágio com o meu negócio. Eu quero um negócio assim, caraca, vamos fazer 2 turmas? Vamos fazer um negócio diferente? E é para esse lugar que eu preciso mirar. Você tá no caminho certo, Vamos diria. nessa, tem que ir. Você sabe que, assim, você me falando isso, né? De, galera, abre a câmera e tal. A gente tem um programa que a gente começou agora na Start que chama Talentos Plurais. Então, nós fizemos um processo seletivo para pessoas pretas e pardas e mulheres, focando em diversidade. Então, como é que a gente potencializa esses talentos? E a primeira conversa que eu tive com eles, a primeira coisa que eu falei, gente, assim, abram as câmeras, a gente vai colocar vocês em conversa com empresas muito legais, esse tempo é de vocês. E o que eu tenho percebido, Boss, assim, nos encontros que nós vamos presenciais, eles se soltam muito mais, mas muito mais, assim. Várias perguntas, os RHs ficam apaixonados pelos talentos, mas online realmente eles tentam. Pessoal, abram as câmeras, não tem problema nenhum. Use o tempo, pergunta, a pessoa tá lá para ser demandada. Combinado? Isso. Boa. Então vamos lá. Uma coisa que eu fiquei assim encantadésima quando eu soube foi o onboarding de vocês. Então é um onboarding, é um dos momentos mais críticos, né, Boza, para todas as empresas e aí acho que para todos os níveis, tanto, né, pessoas começando agora na carreira, mas até para executivos. Então esse onboarding é sempre muito preocupado. Como que vocês garantem que essa imersão ela seja realmente eficaz e que conecte esses talentos, né? Porque tem pessoal trabalhando fora, remoto e tal, e que conecte com a cultura de vocês. Boa. Aqui eu acho que eu posso falar primeiro do onboarding aqui do programa em específico. E dado que é um programa, a gente faz algo diferente do que é o padrão. E eu posso falar um pouco do que é o onboarding também do iFood. E eu acho que em ambos a gente vai sempre evoluindo e tem sempre bons aprendizados
mas eu acho que a gente está num estágio bom, tá? O onboarding do iFuture ele é bem específico, é bem bacana. Eu adorei. Primeiro, ele é presencial, então a gente traz todo mundo. A gente tem pessoas do iFuture espalhadas, né? Traz todo mundo para cá, para Osasco, para o nosso escritório, para 3 dias de imersão cultural. É cultura, assim. Você vai falar com lideranças, vai ver cases de sucesso, vai ver cases que não deram certo, vai ter Q&A, vai ter pergunta com o Diego Barreto, com o nosso CEO. Colocar uma galera lá para conversar, as pessoas vão falar assim, entendi a cultura do iFood, agora deixa eu viver isso. E esses 3 dias, eles são bem emblemáticos e importantes, assim, para todo o processo, que volta num ponto que eu falei lá atrás e conecta com o que você trouxe agora. Ele ajuda a criar esse senso de comunidade, de gerar conexão. Esse grupo é um grupo que deveria e deve, ao longo dos 2 anos ou do ano que tiverem, se ajudar muito, né? Você tem que se conectar, falar assim, tô com um desafio aqui. Você que tá aí em tech, eu tô com um desafio, consegue me ajudar? Consegue abrir uma porta? Acho que isso é muito legal. E também tem um outro aspecto, que aí vai no teu ponto, esse presencial, ele acaba ajudando a tirar algumas barreiras, as pessoas se soltarem mais. E aí aqui é algo que no iFood, de uma maneira geral, a gente tem feito. A gente tem bastante encontros presenciais, porque a gente acha que isso gera mais colaboração, isso acelera, né, essa conexão. Então, isso é bem importante. Então, esse aqui é o onboarding do iFuture, específico, dando super certo. Ele é mensurado de 2 formas. Assim. Um é o NPS que as pessoas que participam dão. Então, esse último acabou agora. A gente teve um NPS altíssimo, de 94 pontos. Foi super bom. Legal. E tem que ser, É uma aqui, é energia, uma né? energia. Que bom que a nota é boa, mas no nosso apetite constante, é o que a gente espera também. Fala assim, cara, estamos investindo aqui tempo, energia, dinheiro, e eu acho que o resultado está sendo bastante positivo. E uma outra forma também de medir isso, e talvez ela possa ser até mais indireta, mas eu vou lá para a liderança e dali 40 dias que essa pessoa começou, eu falo, e aí? Como tá? Depois de 80 dias, e aí? E por que isso está ligado com o onboarding? Porque o onboarding ele deveria acelerar muita coisa, né? E até então, a gente vai coletar os primeiros resultados dessa turma daqui a pouco, mas os indícios são bem positivos. Então, acho que esse aqui é um lugar. E aí depois tem o onboarding do iFood, assim, a gente dedica muito tempo no onboarding do iFood, e isso também é parte, obviamente, do onboarding do programa de estágio aqui do iFuture, falando da cultura, falando dos nossos mecanismos. A gente tem um mecanismo muito forte de modelo de gestão, que o time de gestão aqui toca. Ele, junto com cultura, é um dos grandes diferenciais que o iFood tem. É um modelo que conecta a nossa agilidade, a cabeça de fazer o negócio acontecer, a métrica, o farol verde, vermelho, amarelo, as rotinas, então as pessoas entendem muito disso. E o negócio do iFood ele é complexo. E a gente dá também muito input sobre o negócio do iFood, só que aí com um ponto muito consciente, assim, é impossível em 1 ou 2 dias você entender do iFood ou entender de qualquer empresa, de qualquer cultura. Então esse pós, ele também é muito importante. Aí entra muito forte um papel da liderança também, em suportar, em alinhar, em acompanhar. E a liderança aqui, você vai sempre notar que ela é chave em tudo que a gente faz aqui como mecanismo para a área de people, para essa gestão de talentos e tudo mais. E aí, pensando, né, que o líder é chave, e um líder no onboarding, quanto tempo demora, mais ou menos? Quanto tempo que vocês falam, não, realmente agora esse é um líder iFood? Falar que a gente não mensura é uma boa forma, mas posso dar a minha opinião aqui sem estar mensurado isso. Eu acho que o entendimento da cultura do iFood ela começa já no processo seletivo. Então tem muita gente que aproveita muito bem todo esse processo para entender e falar assim, cara, entendi. E aí na hora que ela chega, sempre vai ter um choque, porque o que a gente acha, né? A realidade ela sempre vai ter uma diferença para tudo na vida. E rapidamente algumas pessoas conectam. Então eu vejo que tem muita gente que, cara, dá um mês e fala assim, ó, essa pessoa já se conectou aqui no iFood. Sabe, tem uma velocidade. Por quê? O grande objetivo dessas pessoas que se conectam rápido é mergulhar em cultura. Legal. É entender como que o iFood opera, entender essas nuances. E aí, ao longo do tempo, vai agregando outros pontos. Muito bom, muito bom.
E acho que tem um ponto, né? Você trouxe um pouco de métricas, que vocês fazem esse acompanhamento e tudo. E como é que vocês fazem o contato com o jovem, assim? Então, você falou, né? Eu faço esse contato a cada... Quando ele vem aqui, eu rodo uma pesquisa de NPS, depois eu faço a cada 60 dias, né? Depois 80 dias. E como é que acontece isso? É presencial? É com HRBP? É com os líderes? Como que vocês fazem esse Boa. acompanhamento? Acho que tem 3 lugares aqui. O primeiro é o líder acompanhando essas pessoas, e aí acho que tem um papel importante e tem um combinado antes de começar o programa importante com essas lideranças. A gente fala, ó, suas responsabilidades aqui. A gente toma esse cuidado da clareza para ninguém falar e falar, tem um estagiário, uma estagiária. Não, você tem um papel importante aqui com essa pessoa e com o iFood e com o longo prazo do iFood. Um compromisso, É um compromisso. Então, acho que a gente gera isso e é um fator importante. Acho que esse é um lugar. E ali traz bastante insumo e essa via, ela acontece muito também com o trabalho da aproximação dos BPs, nas trocas e tudo mais. Aí tem um segundo lugar, que aí é o time que toca o programa aqui na área de People. Então, esse time tem encontros mensais do grupo, onde traz temas, discute skills, pega feedback. Isso é online, acho que tem um momento que é o onboarding, que ele é presencial, e depois essas trocas, elas, na sua maior parte, são online ou híbridas. E ali tem muito input, muito insumo que a gente recebe de pontos de melhoria, pontos de atenção. Tem feedback que a gente leva também. Por exemplo, pessoal, vocês não estão botando energia onde tem que colocar aqui. Pessoal, não dá para entrar em call com câmera fechada, sabe? É uma via de mão dupla, acho que importante. E aí tem um terceiro, que esse é mais geral, iFood, mas a gente olha também recortes desses grupos, né? Dos programas e tudo mais. Que é uma ferramenta de escuta, que a gente chama aqui de Fala Aí. Que é uma ferramenta que semanalmente eu mando perguntas. Tipo Pulse. Tipo Pulso. E a cada 3 meses eu tenho uma foto mais geral e eu consigo fazer um recorte para entender. Legal, obviamente respeitando confidencialidade, do grupo de 94 pessoas que entraram no iFuture, como estão as notas? E aí eu consigo ver esse recorte e trabalhar. E lá também a pessoa consegue colocar feedback e tudo mais. Isso aqui acho que é um pouco da escuta. E aí tem um processo que os estagiários também passam, que é o processo de avaliação de desempenho. E a nossa avaliação de desempenho fala de quem não está mandando bem é estacionado, quem tem pontos para ajustar é ajustando rota, quem está mandando bem é na rota, quem mandou bem, entregou algo a mais, brilhou na entrega, e quem assim está mandando muito bem, muito, é voando alto. E as pessoas que estão no iFuture passam também por esse processo de avaliação, são cobradas, recebem os mesmos feedbacks, né? Cada um de acordo com a sua necessidade, dentro de todo o nosso processo de avaliação de desempenho também. E que rico, né? Para um jovem. Muito. Poder passar, gente, por tudo isso, assim. Fiquem atentos, pessoal, às vagas, quando abrirem, porque, assim, é uma experiência maravilhosa, né? Eu acho que é uma baita... Queria eu poder ter tido essa experiência. É um baita lugar para aprender e se conectar também com muita gente boa. Quando eu fiz meu primeiro movimento, saí do comercial e fui para RH, e eu carrego isso até hoje, assim. Trabalhei 7 anos numa empresa que eu comecei lá muito aleatório, sabe? Alguém indicou, não foi intencional. Entrei, que bom, né? Agradeço até hoje, porque foi um acaso, assim, muito bom. Mas é engraçado, né? Porque você grava com carinho, né? Você fala com muito carinho. Muito carinho. E para mim, muito importante. Lembro até hoje minha entrevista lá, quão importante foi. E aí, quando eu decido sair, até hoje eu pauto as minhas decisões para isso. 3 pontos. Primeiro, tá num lugar com gente muito boa, muito melhor do que eu possa aprender. Segundo, tá num negócio legal. E antes eu tava numa ferrovia, que eu acho legal demais, eu sou apaixonado. Dia 30 de abril é dia do ferroviário, eu sempre lembro. Falo, eu fui ferroviário. Adorei. Depois eu fui trabalhar com ketchup, depois eu fui trabalhar no Nubank, hoje tô aqui no iFood, eu tenho um baita orgulho. Então tá em negócios que façam sentido, que tenham impacto, eu acho que é muito importante. E o terceiro é o lugar que eu possa crescer. Isso daí é meu pessoal de ver, posso crescer meu impacto, meus desafios, minhas responsabilidades, impactar mais pessoas, meu papel de liderança. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que
para quem está entrando no programa de estágio, qualquer ele que seja, definir quais são esses critérios é muito importante. Tem muita coisa legal. Qual é o teu critério? O que você está buscando? Para mim, esses são critérios que me pautam até hoje nas minhas decisões e são super importantes. Assim. E aí, quando você fala de, pô, queria eu ter tido... Cara, eu tive um mega caso de estar num lugar legal naquele momento. Tudo. Hoje eu acho que tem tanta informação, tanto programa bacana. Acho que o lugar acho que não tem o certo ou errado, é a pessoa ter a clareza dos critérios que ela quer levar para ela. Assim, o que eu falo, né? Eu tenho muitos mentorados, né? Então eu sou apaixonada por jovens talentos, então eu sempre tenho alguns aqui comigo. E um ponto que eu falo com eles assim, hoje em dia vocês têm a grande vantagem de quando vocês estão numa entrevista, vocês também estão entrevistando a empresa. Total. Aquela cultura faz, né, assim, valor, tem os mesmos valores que os seus, você vai se sentir motivado, porque trabalhar são todos os dias, né, assim, eu falei, a nossa geração, né, Bosa, assim, era muito mais pautada ainda pelo trabalho do que essa, mas mesmo assim, a conquista, ela é muito importante. Tem um dos pontos que eu falo é esse, que assim, tenha coragem, pergunte o que é, vai na entrevista e te falar, no meu processo de entrevista, algo que eu avalio é a qualidade das perguntas que a pessoa me faz. Que, cara, pra mim mostra se ela tá engajada, se ela estudou, se ela tá entendendo, se ela tá curiosa, se ela quer entender coisas ali que não são as óbvias. Então, super concordo contigo, né? Da importância dessa troca aí. São os anos de experiência. Uhum. Agora, entrando aqui até para os jovens talentos aí, a gente falou um pouco para eles, mas acho que agora essa é a principal. Quais são os principais os desafios que vocês percebem nos jovens talentos ao ingressar no iFood? Sejam habilidades técnicas, adaptação à cultura ou mentalidade profissional, né, de empreendedor. Quais são os pontos que mais exigem desenvolvimento? E como é que vocês ajudam nisso? Ó, para mim, eu acho que a parte de hard skills, né, a parte mais técnica, ela vem. Você vai ter gente boa te ajudando. O programa ele não é fundamentado em qual é a sua skill técnica, ele não está nesse lugar. Ele está num lugar de cultura. Para mim, aqui é o grande desafio e é onde a gente investe mais tempo nesse nivelamento, assim, para as pessoas entenderem. Pô, ambidestria, como que eu materializo isso na minha posição como estagiário? A ambidestria vale para todo mundo. Ah, o inovar é importante? Pô, como que eu, dentro do meu papel, vou buscar e vou inovar? Então, acho que o nosso grande foco, tanto do programa, e isso depois ele expande, assim, até como o iFood, não só para o programa, é a cultura, assim. E volto lá no que eu te falei no começo. Cultura para a gente é inegociável. As pessoas aqui no iFood, elas têm muita oportunidade para aprender, tem um espaço para errar, que a gente acredita que o erro ele é importante, obviamente, quando ele é um aprendizado, quando ele está na direção correta, né, do erro, né, no sentido de também não vai cometer algo que não pode ser feito, assim, não é nesse lugar, mas o erro do aprendizado, da evolução. Então, para mim, aqui é um grande tema sempre cultura, de onde a gente dedica, onde a gente coloca as pessoas para conhecerem outras pessoas, onde eu falo assim, pessoal, e eu já recebi feedback que isso no final é difícil, e eu concordo que é. E não é porque é fácil, não é porque é difícil, deveria deixar de ser feito. Assim, eu duvido que vocês mandarem a mensagem para alguém, a pessoa vai falar não, você pedir ajuda. Isso é muito rico aqui no iFood. A pessoa fala, pra você é fácil. Concordo, pra mim talvez vai ser mais fácil. Mas, pô, manda. Tenta. Busca. Né? Mas não chega lá e fala, quero falar sobre a minha carreira. Não, vai específico. Fala, eu vi que você, exemplo, Bosa, foi 7 anos do comercial e depois foi pra RH. Pô, eu penso em fazer uma transição de carreira. Você pode ter um papo comigo pra me dar dicas sobre isso? Porque eu hoje curso engenharia e eu quero, dentro aqui do iFood, ir para RH. Você consegue ter 10 minutos de papo comigo? Claro. Nunca vai falar. Qualquer coisa a gente vai falar assim, viu, os próximos dias tá difícil a agenda, vamos marcar para daqui 1 a 2 semanas? Então, acho que cultura, para mim, é o grande tema onde a gente tenta suportar de diferentes formas, seja no onboarding, seja nessas reuniões mensais que o time faz, levando temas, seja através da liderança,
seja através até mesmo do Process Academy, que é uma ferramenta de desenvolvimento que a gente usa aqui com cursos online super bacana, volta muito para a cultura. Legal. E vocês têm, por exemplo, um programa de mentor? A gente não tem, a gente tem mentorias que acontecem, mas hoje não tem um programa estruturado de mentoria que eu falo, ó, tá aqui, esses são mentores, esses são mentorados, a gente já fez, já teve, mas isso é legal do iFood. Não é porque eu não tenho um programa que eu, como área de people, não tenho um bom mecanismo que as pessoas não fazem. Se você conversar com líderes aqui, você vai ver que várias pessoas aqui têm mentorados dentro do iFood, tem um baita orgulho de ter mentorados, assim como você falou dos seus. Mas hoje eu não tenho um programa super estruturado dentro de people, levando isso para os food lovers. Mas tem um incentivo, né? Super, super. Eu acho que é uma troca, né? Um aprendizado para ambas as pessoas ali, né? E eu falo que para quem está começando a carreira é mais difícil. Eles falam, mas como é que eu vou chegar para a pessoa e perguntar? Eu falo, foi numa reunião. Chegou na reunião, viu que a pessoa, né, tem uma postura que você admira, que gostou de um ponto que a pessoa fez, acabou a reunião, chega lá e fala, oi, deixa eu te pedir uma ajuda. Eu sou tímida, né? Começa uma conexão, a pessoa nunca vai virar as costas para você. Agora, não dá para você nunca viu a pessoa chegar num café e falar, você pode ser meu mentor? Então, assim, né, tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa. E aí, assim, hoje eu tenho visto alguns dos meus mentorados já com mentores. Ah, super legal. Muito gostoso. E a pessoa fala, ambas as pessoas têm que ver um ganho naquilo, né? Tem. Chegar e falar assim, seja meu mentor. Fala assim, contextualiza a vida aqui, vamos aterrissar esse negócio, sabe? Então, acho Como que assim, é super importante. Muito bom, muito bom. Aí, falando até de desenvolvimento, né, dessas pessoas estagiárias ao longo aí da jornada. Como que vocês desenharam esse projeto, né, de desenvolvimento? Quais foram os principais aprendizados ao longo aí desse ano, né, para manter um diálogo bem eficaz com os jovens, né? Boa. Acho que boa parte do desenho ele volta para como que eu trago e impacto em relação à cultura. E aí a gente traz dois grandes focos, assim. Dentro do iFood, dentro de um ambiente empreendedor, você tem um elemento que ele é fundamental, que é garra. Então a gente faz um trabalho muito forte de trazer para esses jovens talentos essa perspectiva da importância, do impacto. A gente traz gente de fora contando histórias, a gente traz pessoas de dentro contando histórias, a gente traz conteúdo, mergulhando muito em garra. E garra tem que ficar claro para as pessoas que move, que faz a diferença, que tem perseverança, que tem que ter paixão, que tem que ter o brilho no olho. Disciplina. Disciplina demais. Então, acho que aqui é um dos grandes focos dentro dessa estruturação do programa. E o segundo é algo até já mais técnico, mas ele se conecta com a nossa cultura muito. Porque quando eu falo do modelo de gestão, eu tenho um método. Uhum. E esse método ele é suportado para entregar resultado. E ele vai falar muito sobre problem solving. Então, a parte mais técnica de todo esse programa, ele vai muito para o problem solving. Que é também você sair um pouco de tudo que você viveu de uma maneira mais teórica, como que você traz para essa prática, para essa vivência. E aí tem uma parte técnica importante do que a gente acredita aqui. E não tem um certo ou errado, mas ajudar as pessoas, né, os jovens talentos, a já desenvolverem esses dois aspectos é muito importante, porque eu acho que isso depois ajuda as pessoas a acelerarem muita coisa. Sim. E aí, por fim, tem um terceiro ponto. Quando eu falo do nivelamento, pensa que cada empresa tem uma forma de trabalhar, de operar. O iFood, ele trabalha com muita coisa assíncrona. O iFood, ele tem um ambiente que ele exige uma agilidade muito grande. O iFood tem o que a gente chama aqui de jet skis, que é colocar vários testes acontecendo e Muito testando. legal. O iFood é uma empresa que é super... Só um parênteses, explica por que jet ski. Jet ski porque você tem coisas que a gente fala aqui que são grandes transatlânticos, que é mais difícil você mudar de direção. E jet ski você coloca na água e é fácil você ir mudando de direção, testando, teste AB e tudo mais. Então Muito é por bom. isso. Aí você tem um quarto elemento que é ser data-driven, né? Tomar as decisões com dados e, cara, isso aqui não é um tema do time de dados, é um tema para o iFood, assim. Eu, na área de people, sou cobrado e cobro que as nossas decisões cada vez mais sejam mais embasadas em dados. Pô, por que eu vou ter o iFuture de volta? Pô, porque no último eu tive
uma taxa de conversão de 75%. Pô, quando eu olho os meus números, essa entrada de jovens talentos, ela vai ser importante para o meu pipeline. Então, acho que esse que é um elemento. E aí, por fim, nesse desenvolvimento todo, entra um tema que está cada vez mais relevante, que é AI. E AI aqui não passa despercebido. Vamos falar de AI. Não, é vivido, assim. No RH, inclusive. No RH também. Tem uma jornada, mas a gente tem evoluído bastante com produto e tudo mais. E aí, por que tudo isso eu acho que é importante? Porque isso tudo vai acelerar muito a velocidade de entrada, de entrega, de resultado, de desenvolvimento. E no final, a pessoa fala assim, cara, sou uma pessoa melhor, evoluir, consigo aplicar N dessas coisas aqui no iFood, mas também consigo aplicar fora. São aprendizados que eu acho que todo mundo vai levar para a vida, assim. Então, acho que isso é bacana. E aí, isso para mim é importante, que toca, que dá orgulho, né? Você fala assim, cara, que legal que a gente está fazendo, sabe? Isso é muito bacana. O projeto que desenhou, sai do papel, você vê as pessoas ali, né? Muito bom, muito bom. Aí, agora aproveitando, né? A gente está chegando quase no final aí, mas a penúltima pergunta. Um jovem que quer entrar no iFood, que dica que você daria para se preparar para esse processo? Boa. Acho que, primeiro, qualquer processo, ser genuíno, né? Eu acho que você entender a empresa e você falar, tenho conexão com isso, com esses valores, com o que a empresa faz, com as pessoas, é muito importante. Por que eu falo isso? Cara, não adianta estudar o nosso deck de cultura, vir com as respostas na ponta da língua e falar. Mas, do outro lado, é importante, acho que a pessoa entender essa cultura aqui, se de uma maneira genuína ela se conecta, aprofundar ao máximo. E aí, com isso, eu acho que você vai demonstrar curiosidade, você vai estar aprendendo, você vai estar evoluindo ao longo de um processo seletivo que vai te ajudar muito. Então, para mim, aqui é muito entendimento de cultura, mas com uma premissa importante, ela tem que ser genuína. E aí você entender que o ambiente que você vai entrar é um ambiente do empreendedorismo, do resultado, da inovação, do jogar junto, e que não vai ser um ambiente fácil, porque o meu negócio não é fácil, meu negócio ele é complexo, meu negócio é dinâmico, meu negócio tem N fatores, né, externos acontecendo, meu negócio exige que a gente esteja super conectado com o que está acontecendo no mundo. Né? Então, se a pessoa não está entendendo o que está acontecendo no ambiente global, é um desafio. Então, é importante ter a clareza dos nossos valores, dessa cultura, também entender que aqui vai ser um negócio que vai exigir vontade, paixão, conexão. Não vai ser algo que a pessoa vai se dar bem tocando de lado, falando assim, tem ali algumas horas que eu passo. Não, você vai viver isso aqui intensamente. Acho que isso é importante. Muito bom, muito bom. E aí, assim, né? Esse papo mostrou que desenvolvimento é tudo, né? Que olhar para a cultura é tudo. E aí, eu queria te pedir para você deixar uma mensagem final para as empresas que ainda não têm um programa de jovens talentos, né? O porquê que ela deveria ter e porquê que investir nesses jovens é o futuro. Boa. Pô, acho que pra mim, volta no que eu te falei lá no começo, eu sou apaixonado pelo programa de estágio. Primeiro, por ter sido estagiário lá atrás, acho que isso me gera uma conexão. A humildade que a pessoa que entra como estagiária tem é necessária, assim, você não sabe, você precisa perguntar. Num segundo aspecto, quando eu olho no meu histórico na área de pessoas, eu até hoje tenho na minha volta pessoas que foram estagiárias lá em 2015 comigo na fábrica. É uma pessoa que, espero que escute aí, em 2015 era estagiário lá na fábrica, pô, teve ótimas lideranças, teve uma entrega gigante, sempre buscando crescer e aprender. Hoje ele está lá na Prosus, suportando toda a agenda da Prosus globalmente, um diretor nosso lá super importante. E assim como ele tem vários exemplos. Então, para o RH, cara, essa é uma conta que ela vai se pagar. Vai. E ela vai se pagar tanto no curto prazo quanto no longo prazo. O que eu acho que é o papel do RH? É sair de um lugar reativo, que é o que você falou lá atrás. É tomar a liderança, é estruturar, e talvez não vai ter um programa super bem desenhado, mas falar assim, cara, o que a gente espera? O que a gente vai ter em relação a isso? E aí talvez você vai falar, pô, mas eu tenho um negócio que não me permite
que eu tenho um projeto. Mas aí você vai pegar e falar assim, ó, vou pegar 5% do tempo deles. Uma vez por mês, durante 2 horas, vou ter uma agenda, vou trocar um livro, vou pedir para assistirem algumas coisas aqui de cursos que são gratuitos. E a gente vai ter um debate sobre isso. E daí, no final de cada 3 meses, vou ter um bate-papo com as lideranças aqui. Sabe, você tem coisas bem simples que você pode fazer gerar acontecer. comunidade, que você falou. Exato. É super assim. Eu falo que às vezes uns 5 minutos do seu tempo com todos esses jovens já é muito mais do que você ter um treinamento de milhões, né? É isso. E por que eu falo isso? Porque daí as pessoas vão falar assim, né? Ah, tá aí o Bosa. É fácil Você falar. tirou do iFood, é fácil falar. Primeiro, não é fácil, mas que seja fácil. Dá para ser também em qualquer ambiente se você tiver sair desse lugar de reatividade, que muitas vezes eu me vejo operando como RH, assim, muitas vezes a gente é reativo. Pô, a gente tá num momento tão legal de inflexão para RH, de poder aproveitar tanta coisa, de colocar, de estruturar, de fazer acontecer, de estar conectado com o negócio. Então, para mim, um bom programa de estágio hoje, ele vai gerar conexão com o negócio, vai gerar valor para a empresa. E o RH fala assim, cara, que legal, hein? Belo RH que você tem aqui, hein? Não tinha nada, não tinha R$1 de verba, conseguiu estruturar aqui um negócio legal, bem feito, simples, objetivo, que está entregando baita resultado. É para esse lugar que eu acho que a gente tem que mirar e sair desse lugar de reatividade aí que muitas vezes eu entro e outras pessoas tenho certeza que entram. Muito bom, muito obrigada, adorei. Espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigada mais uma vez, obrigada por ceder essa casa, esse espaço. Prazer muito receber bom. você e muito sempre bom. que precisar, estamos aqui. Pode deixar. E vocês aí acompanhem a gente pelo nosso Instagram, Start Carreiras e LinkedIn. A gente se vê. Obrigada.